Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext e nesse vídeo a gente vai falar sobre os impactos da vitória do Donald Trump, né? De tudo que ele está planejando e fazendo nos Estados Unidos, o como isso vai impactar toda a política internacional quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas. E se você já investe em Bitcoin, se você já investe em criptomoedas, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque talvez eu vou te deixar ali muito mais otimista com tudo que está para acontecer no mercado cripto, não só para 2025, 2026, 2027. Eu estou falando ali para décadas após tudo que está acontecendo vai reverberar, porque é realmente impressionante o que a gente está vivendo nesse mercado, coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria alguns anos atrás, estão acontecendo de uma forma muito rápida. E isso pode impactar muito, né? Pode impactar muito o nosso patrimônio, principalmente ali, o avanço que o Bitcoin pode fazer na geração de riqueza na carteira de qualquer pessoa. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Coinext, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos semanais que a gente faz aqui e bora pro vídeo, né? Então, um dos primeiros pontos que impactam, né, a vida de todo cidadão que quer ou não investir em criptomoedas é a regulamentação, né? O que a gente tem visto acontecendo ao longo do tempo em vários países, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a analisar algumas informações. Ó, na Europa, a gente tem uma regulamentação chamada MiCA. Já entrou em vigor, né, no início do ano, começa a supervisionar criptoativos. Não é uma regulamentação pró-cripto. A Europa ela tem ali uma visão, infelizmente, um pouco mais fechada quando a gente considera a União Europeia, né? Tem alguns países que estão um pouco mais abertos, eu vou mostrar aqui também, que é, por exemplo, o caso da Suíça, né? A gente tem a cidade de Lugano, ela tem uma parceria com a Tether para facilitar a utilização de Bitcoin na cidade. A gente pode entrar em um outro vídeo nesse caso de uso específico, mas é bem interessante porque mostra para a gente ali, bem similar o que a gente tem em El Salvador, que as pessoas utilizando o Bitcoin de uma forma muito prática, de uma forma muito simples ali, e também para pagar impostos municipais, né? Interessante que assim a Suíça, assim como El Salvador, saindo na frente do mundo, né? A gente também tem regulamentação acontecendo no Brasil. Novamente, né, nós temos ali uma regulamentação não pró-cripto, né? Apesar de iniciativas de alguns deputados ali tentando trazer um ambiente um pouco mais amigável, né, para negociações com criptomoedas, infelizmente nosso governo só quer capturar um pouco mais de valor para diminuir ali o déficit fiscal e aí os cenários de investimentos em criptoativos entram nesse mercado, né? Então, nós temos ali algumas regulamentações em alguns países que não são pró-cripto e alguns outros países que são extremamente pró-cripto, né? E quando a gente olha para os Estados Unidos, né, tem um discurso emblemático do Donald Trump, aonde ele quer tornar os Estados Unidos como a capital de desenvolvimento de criptoativos e de inteligência artificial, né, pensando no futuro, né? Até falar aqui, ó, em vez de atacar o futuro, nós vamos tornando a capital mundial das criptomoedas, né? Isso aqui é um aceno muito positivo e é uma promessa de campanha que o Trump fez, né? Uma das bases de campanha do Donald Trump foi justamente essa pauta, né? Ali existem muitas pessoas nos Estados Unidos que compram, que investem em criptomoedas. Isso é uma tendência global que vai acontecer, né? Daqui a pouco o Brasil vai começar a alcançar. Se Deus quiser, cada vez mais pessoas vão entender o que é Bitcoin e vão comprar mais. Mas isso foi uma pauta de campanha muito forte para o Donald Trump e ele está cumprindo isso, né? Nós temos ali alguns acenos muito fortes, né? A gente já tem um vídeo falando bem com detalhes sobre isso aqui na Coinext, mas vale a pena lembrar, né? A gente teve uma mudança na direção da SEC. A SEC é como se fosse a CVM, só que nos Estados Unidos, né? Que regulamenta. E para dirigir essa SEC colocou o Paul Atkins, que ele é uma pessoa pró-mercado, né? Então, pessoas que são mais voltadas para livre mercado, elas tendem a ser mais pró-Bitcoin. A gente também tem mudanças na Secretaria do Tesouro, né? Então, agora o novo secretário do Tesouro também possui publicamente ali mais de $500 milhão em Bitcoin. Então isso aqui são notícias que começam a animar a gente, né? A gente tem que pensar
que os Estados Unidos ele é como se fosse um espelho para o mundo. Se os Estados Unidos ele começa a fazer algum tipo de movimento mais pró alguma política, naturalmente isso vai acontecendo ao longo do tempo em outros países. 2, 3, 4, 5 anos, é inevitável isso, né? E principalmente quando a gente fala em Bitcoin. E qual que é o impacto de toda essa mudança, né? A gente já tem um estado dos Estados Unidos, que é o Arizona, que ele já aprovou um projeto de lei para ter uma reserva estratégica de Bitcoin. E esse é o ponto que eu quero trazer muito destaque aqui para vocês. Um estado, né, dos Estados Unidos está fazendo uma reserva estratégica de Bitcoin. Por que você não está fazendo uma reserva estratégica de Bitcoin? Sabe, obviamente tem outras criptomoedas, tem outros projetos que podem ou não subir mais que o Bitcoin, mas o Bitcoin é um criptoativo totalmente diferente de tudo que nós temos. Ethereum é muito interessante, mas a Ethereum Foundation, ela não compra Ethereum, ela vende Ethereum. XRP é um projeto muito interessante, está subindo bastante, mas a XRP ela não compra os seus próprios tokens, ela vende os próprios tokens dela. E todo projeto, até para se financiar, ele precisa fazer, né, essa venda dos seus tokens para financiar a sua equipe, para financiar novas features dentro das aplicações que seja. O Bitcoin é o único ativo que ele quebra, é totalmente diferente, né? Os países estão comprando o Bitcoin. Os Estados Unidos, um dos Estados Unidos já aprovou criar-se uma reserva estratégica de Bitcoin para o caixa do Estado, para o tesouro do Estado. Então isso aqui é uma mudança de paradigma sem precedentes. Em uma década saímos de Bitcoin era utilizado para crimes, era utilizado para pessoas que queriam esconder ou tinham algo para esconder, para ser um ativo onde os países e os estados estão comprando. Então, obviamente isso não é uma recomendação de investimento, não é para você vender sua casa, seu carro, fazer movimentos que vão além ou que vão te comprometer, mas nós precisamos olhar com muito carinho para o Bitcoin para as próximas décadas, não só para 2025, não só para 2026, 2027, mas talvez você está comprando Bitcoin hoje e os seus filhos vão ser beneficiados daqui a 1, 2, 3 décadas. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. Países estão comprando Bitcoin, estados estão comprando Bitcoin. Aqui, né, o estado do Arizona, né, foi o primeiro estado a aprovar, né, uma comissão de projeto de lei para criar uma reserva estratégica. Tem mais detalhes para acontecer ainda, mas o Bitcoin, ele é totalmente diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tela que olha só que interessante. Isso aqui é a mempool. Isso aqui é como se fosse o explorador de blocos do Bitcoin. Na verdade, já é o explorador de blocos do Bitcoin. Eu vou abrir a mempool aqui para vocês verem, só para vocês entenderem que interessante. Essa aqui é uma transação, e como blockchain é uma blockchain pública, a gente não sabe quem é o endereço de entrada e saída, mas a gente consegue saber o que aconteceu. Então, apesar dela ser anônima, ela é transparente. Essa transação aqui que eu separei para a gente analisar junto, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, boa. Essa transação aqui que eu separei para a gente analisar, foi cobrado aqui, olha só, 1,58 de taxa para se executar essa transação. Muito bom, Felipe. O que isso significa para a gente? O volume de transferência dessa transação foram 1.300 bitcoins. Então, 1.300 bitcoins foram transferidos pagando apenas 1,58 de taxa. Se isso aqui não é o dinheiro do futuro, se isso aqui não vai trazer eficiência a todas as transações bancárias globais, o que vai ser? É impressionante. Se a gente parar para pensar, 1.300 bitcoins. Abrindo aqui, ó, CoinMarketCap, Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo, $102 mil por unidade. Vamos pegar aqui, ó, 1.300 bitcoins. Então a gente está falando aqui 133 milhões de dólares foram transferidos pagando uma taxa de 1,58 dólares. Então, sim, isso aqui já mostra que é realmente algo que precisa ser analisado. A eficiência do Bitcoin frente às transações financeiras ou a ineficiência do dinheiro fiat, né, das moedas fiduciárias em relação à velocidade, em relação ao custo
que essa transferência pode ser feita, né? Outro ponto que a gente precisa analisar é que os Estados Unidos ele é um país endividado, né? Na verdade, todos os países são endividados. No momento que o Brasil, por exemplo, te oferece um Tesouro Selic para você comprar 12, 13, 14, 15%, ele está contraindo uma dívida a 12, a 13, 15% ao ano. Qual que é o problema disso, né? Você que está comprando essa dívida, o governo ele vai lá, vai imprimir mais dinheiro, vai imprimir mais reais e vai te pagar, no pior dos casos, vai gerar inflação, vai gerar um colapso econômico, mas na maioria das vezes é isso mesmo que acontece, sabe? O governo vai imprimir mais dinheiro, aumenta a oferta monetária, aumenta ali a base de dinheiro, né, e o custo das coisas começam a ser elevados, né? Na verdade, o valor do dinheiro diminui e as coisas elas continuam valendo o mesmo que elas valiam, né? Uma banana é igual a uma banana desde que o mundo é mundo, mas a quantidade de dinheiro que existe no mundo ela vai aumentando. Se a gente tinha 10 dinheiros e um dinheiro comprava uma banana vale um dinheiro. Se a gente tem 20 dinheiros, né, aumentou, dobrou a quantidade de dinheiros que a gente tem no mundo. Então uma banana vai valer 2 dinheiros. Então é exatamente isso que acontece quando a gente tem uma expansão monetária, que acontece todo ano, a todo tempo, e não vai deixar de acontecer em momento nenhum. Mais um ponto para o Bitcoin, que o Bitcoin tem uma inflação controlada, é um ativo escasso, e ele pode inclusive ajudar os Estados Unidos a vencer essa dívida que ele tem, né? Já tem falado aqui, por exemplo, a Cynthia Lummis, né, uma senadora americana, ela fala que o Bitcoin ele pode reduzir a dívida dos Estados Unidos pela metade em 20 anos. Olha só que interessante. Aonde o foco dessas pessoas estão? Ah, mas o Bitcoin vai subir em 2025, 2026. Ela já está pensando em 2040, 2050. Ou como o Bitcoin pode impactar a dívida pública americana. Aqui tem um gráfico bem interessante mostrando que a redução da dívida pública, deixa eu dar até mais um zoom aqui, ó, o quanto a dívida pública ela está reduzindo em Bitcoin. Tem atingido seus níveis mais baixos e tem poucos ativos que conseguem subir mais que uma dívida. O Bitcoin é uma delas, pode ser uma solução para os governos, não só para os Estados Unidos, pagarem as suas dívidas com o FMI, com a sua própria população. As empresas estão comprando Bitcoin também para os seus caixas. BlackRock é uma grande empresa, tem muito Bitcoin, tem muito Ethereum, mas isso aqui é bem interessante, olha só. A quantidade de países, né, a quantidade de Bitcoin que cada país tem em suas reservas. Os Estados Unidos ali com mais de 200 mil bitcoins. Inglaterra, Ucrânia, Butantã, El Salvador ali com quantidades bem interessantes de Bitcoin. Então, assim, é um paradigma novo. Os países têm Bitcoin. Os países que são inteligentes, né, têm Bitcoin. Né? Se a gente for pegar o caso da Alemanha, que ela foi lá, perdeu bastante dinheiro, porque ela foi lá, vendeu 50 mil unidades de Bitcoin que a Alemanha tinha, né? Eu estou imaginando a Alemanha recomprando esses bitcoins quase pelo dobro do preço, porque uma hora ou outra todos os países vão ter que comprar Bitcoin, se relacionar novamente com Bitcoin, e nada impede que a Alemanha tenha que fazer isso novamente. Como pioneiro a isso, né, os Estados Unidos, ele é um dos maiores detentores de Bitcoin, El Salvador também está comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã. O FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, até fez um acordo com El Salvador, falando para El Salvador parar de comprar Bitcoin. Não sei por que alguém cogitaria fazer isso, mas El Salvador vai lá, mesmo após ter feito esse acordo, né, o FMI ele acaba emprestando dinheiro para os países. Ele comprou mais 12 Bitcoins ali para a reserva do país. E agora entra o ponto que eu quero falar com você. Se os países estão fazendo reservas de Bitcoin, se grandes bilionários estão fazendo reservas de Bitcoin, eu não estou falando que você deva fazer isso, mas deve ter algum motivo para esses países, né, para essas pessoas estarem comprando Bitcoin ao invés de estarem comprando dólar, ao invés de estarem comprando real brasileiro, né, colocando aqui na nossa realidade. Então, eu recomendo fortemente estude Bitcoin, entenda
entenda o que é inflação, entenda a corrosão de valor. A nossa moeda que hoje a gente tem, né, o real brasileiro, é a nossa melhor moeda, desde a criação de várias moedas que a gente teve, a que melhor performou ao longo do tempo, e o real brasileiro já caiu quase 90% desde que ele foi criado. Então essa opinião, ela não necessariamente reflete a opinião da Coinex, é eu que estou dizendo para você. Analise o Bitcoin, entenda se faz sentido para a sua realidade. Se fizer sentido para você, e novamente não é uma recomendação de investimento, eu acredito fortemente, esse conselho eu dou para qualquer pessoa que eu amo. Abra uma conta na corretora, a Coinex está aqui, comece a acumular Bitcoin. Alguns anos atrás poderia ser algo até arriscado se fazer isso, porque a gente não tinha tanta perspectiva de futuro. Agora o mundo está mudando, e está mudando muito rápido. Como eu falei em algum trecho do vídeo, antigamente o Bitcoin ele era utilizado, na verdade ele era pré-julgado como pessoas que queriam fazer algo que era ilícito. Hoje não, hoje os países e os estados estão comprando Bitcoin como tesouro deles. E se você já tem uma reserva, provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você está interessado no mercado cripto, compre Bitcoin. Então talvez hoje seja o melhor momento da história, porque a assimetria de risco-retorno ela está muito convidativa por todos esses pontos que eu trouxe aqui para você. Então, não deixa de dar seu like, se inscreve aqui no canal da Coinex. O meu canal é o Descomplica Cripto, onde eu tento trazer uma visão descomplicada sobre criptomoedas. Mas os melhores conselhos que eu posso te dar é ame a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin. Um grande abraço e até a próxima.